Os golpes digitais vitimaram 24% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. São mais de 40 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Senado e representam a popularização da prática. Pronto, tudo começou um dia comum de trabalho. Eu estava na empresa, inclusive, quando eu vi uma determinada ligação, né? E isso é super, é mais difícil, né? Porque hoje em dia as pessoas articulam mais pelo WhatsApp. E eu me deparei com essa ligação, atendi, poderia ser uma emergência. Quando a pessoa que falou na ligação era um rapaz, ele estava super ríspido, né? Me pressionando, querendo saber sobre minha mãe. Aí falou sobre o nome dela, né? Dona Fulana de Tal. E aí eu disse assim: esse telefone é dela, mas qual é a situação? Qual é o assunto? Eu posso ajudar em alguma coisa? E ele o tempo todo dizendo: não, eu quero falar com ela, Fulano de Tal, porque nós somos aqui da área, nós somos da facção tal, aí até mencionou e disse que todos os moradores do bairro estavam ajudando eles, né, nesse trâmite lá, na hora eu fiquei tão nervosa que eu não entendi. A única coisa que soava no meu ouvido era aquela pressão de que a gente tinha que colaborar, porque era algo que todos estavam fazendo, todos os comerciantes daquela região e moradores. A primeira, eu estava em casa, acho que umas 8 horas da noite, 9 horas da noite. Acho que uma sexta-feira, uma sexta. Aí chegou uma mensagem no SMS de como fosse falando que a minha habilitação ia ser suspensa porque se eu não pagasse essa multa que eu tinha feito, né, que eu tinha é como se eu tivesse passado o vencimento e não tivesse pago. Aí eu achei estranho, mas apareceu o nome do meu pai e da minha mãe e que tinha. Só que o prazo que eles deram foi tipo assim, até amanhã. Aliás, até ontem. Só que hoje já tinha passado um dia. Mas eu falei, não. Aí eu olhei o valor, R$ 150. Aí eu falei, eu fiquei com medo, achando que poderia ser um golpe, mas fiquei, não, e se não for? Eu fiquei na dúvida. Como aparentemente era um valor pequeno, eu falei, não, eu vou pagar. Aí paguei. Aí, depois que eu paguei foi que eu fui ver que era, não no mesmo dia, mas depois. Inclusive até no grupo do condomínio chegou uma mensagem informando que se tratava de um golpe e que várias pessoas tinham caído. O que a gente chama tipo golpes digitais é um tipo de crime patrimonial, né? É uma pessoa que ela quer conseguir dinheiro, quer conseguir uma vantagem patrimonial e ela vai utilizar de algum tipo de estratégia, que no direito a gente chama ou de um ardil, um estratagema, né? Ela vai usar de algum jeito para que a pessoa acabe entregando para ela o dinheiro que ela quer. E isso pode acontecer de várias formas, e uma delas é de forma digital, né? Através de e-mails, através de mensagens, de WhatsApp, através de ligações, ou de qualquer jeito para convencer a pessoa a destinar um dinheiro a uma conta que ela acha que é para um fim, mas na verdade é para outro, né? As vítimas, o número de vítimas ficou muito maior, porque todo mundo pode ser vítima. E os golpes muito mais instantâneos, porque os pagamentos são instantâneos e as mensagens são instantâneas. O tempo de reflexão faz com que você se dê conta do golpe. Então, às vezes, se você passa mais tempo para executar aquilo, você vai caindo em si e vai dizendo, isso tá estranho. Se é uma coisa de um segundo, você nem sempre tem tempo de perceber. Então, se o golpe, às vezes, mãe, tô precisando de um dinheiro. Aí, se, por exemplo, você tivesse que ir no banco, sacar o dinheiro e entregar o dinheiro em determinado lugar, seria um tempo de reflexão. Mas se você diz, não, é um Pix, tá aqui o QR Code, ou tá aqui a chave, são poucos segundos. Mesmo quando você dizer, ó, transfira o dinheiro para essa conta, você tinha que digitar a conta, digitar a agência e digitar o valor. Aí, às vezes, nisso você, pera, tá estranho. No Pix, não, às vezes é tão imediato que você não se dá conta. Você esquece de conferir, né, quem é o destinatário do Pix, que é uma medida importante de prevenção, né?
Você vê se aquele destinatário é a pessoa que pediu, se é uma pessoa conhecida, ou se está bem justificado o nome daquela pessoa em relação àquela transação, né? Então, se você vai pagar uma multa do Detran, é importante que o Pix esteja sendo feito para o Detran, né? Ou se você está dando dinheiro para sua filha, é importante que seja o nome da sua filha que conste no Pix, e não de uma outra pessoa, né? Então, ele usou palavras grosseiras, dizendo que eu não me escondesse por trás da ligação, porque ele sabia onde eu morava, e foi quando ele começou a repetir o endereço que era da minha residência, que de fato era da minha residência, o nome da minha mãe, inclusive informando que a gente tem uma loja e o segmento da loja. E isso eu fui ficando cada vez mais nervosa, porque dava a entender que ele sabia tudo sobre mim e só me causava uma dúvida e um desespero, porque a pessoa sabe tudo sobre o nosso pequeno comércio e a gente não sabe de nada e se isso for verdade, né? E como essa questão de facção tá tão intensa, tantos assuntos, tantas polêmicas, que eu fiquei extremamente nervosa. E ele o tempo todo dizendo que a gente tinha que cooperar, porque era para tirar uns caras da prisão. Aí quem estava ajudando era a comunidade. E se não ajudasse, ia ajudar por mal. E aí ele o tempo todo pressionando e eu falando, moço, a gente não tem nenhum comércio lá, até porque aparentemente não é um comércio, é uma casa onde a gente internamente faz umas atividades, trabalhamos com doces e salgados e tudo. E aí ele não parava de insistir e falava que a gente tinha que cooperar. Aí o moço, cooperar como? Cooperar com quando? Como assim? Eu não estou entendendo nada. Ele disse, olha, você tem que cooperar com R$ 2.000. Aí eu não tenho esse dinheiro. E o tempo todo dizendo que não tinha esse dinheiro. Foi quando ele começou a dar mais informações sobre o comércio da minha mãe e ele sinalizou, e foi na hora que ele foi falou assim, eu sei o endereço dessa padaria. E daí, né, eu me toquei que se tratava de um golpe pelo fato de, em nenhum momento, nossos serviços serem confundidos com padaria, né? O local onde a gente trabalha não dá para confundir com padaria, então subtende que a pessoa que falou que era padaria, ela deve ter encontrado essa informação em algum lugar que a gente deduziu que era justamente no CNPJ. Os golpes são sempre novos, eles se renovam e é como se eles se depurassem, né? Os que são mais simples, eles acabam caindo em desuso e vão ficando os golpes mais complexos e mais convincentes e mais difíceis de você perceber. Por isso as pessoas vão caindo mais. Até que eles se popularizam, todo mundo fica mais consciente, como se todo mundo ficasse vacinado, né? E aí aquela mutação outra, aquela adaptação outra, que continua dando certo, ela vai se proliferando. Quando foi agora em janeiro, eu mexendo no Instagram e tal, aí apareceu o Nicolas Ferreira falando, que eu não sei se era ele, mas a imagem era dele, falando que se você tivesse, devido ao o governo ter mexido no CPF das pessoas, nas contas das pessoas, você poderia ter algum dinheiro para resgatar. Você colocasse o seu CPF para saber. Aí eu coloquei por dar credibilidade ao Nicolas Ferreira, porque foi a história do Pix com ele e tal. Aí tudo bem, quando eu coloquei, aí fui passando, coloquei o dado e tal. Aí na hora que eu coloquei o CPF, já fala que eu tinha 5.970 para sacar. Que era rápido. Eu falei, aí tudo bem, comecei a mexer, aí tem que pagar R$ 25 no taxa de quê? Eu paguei. Já comecei a achar estranho, porque quando você com um dinheiro para você receber, normalmente o que você tiver de pagar é para ser descontado nesse dinheiro. Se eu tenho 6.000 para receber, mas eu tenho que pagar 1.000, desconta 1.000 me dá só 5. Mas eu fui fazendo, achei um valor também baixo, aí 25, mais R$19,90, mais não sei o que, mas aí já estava começando a achar que estava estranho e já queria parar. Aí ficava tipo assim a mensagem avisando, se você parar, não vai dar para você sacar o que você tem para sacar. Aí eu falei, eu vou tentar um pouquinho. Quando chegou R$59,90, que já estava em 150. Aí mais esses R$59,90, eu falei, não. Eu me toquei, aí saí do site. Aí era até do gov.com.br, né? Resultado, R$150. Ainda bem que foram valores baixos, né? R$150 nesse em janeiro e 150 do Detran lá do SMS. Esse foi no Instagram. R$300. Também nós, infelizmente, temos aquela visão que se a gente eu posso perder R$300,
mas eu posso ganhar 5 mil. Não existe nada que cai do céu. E por alguns instantes você cai num golpe. Na verdade é essa. Eu pensei em recorrer para mim mesmo. Falei, poxa, como eu fui tão inocente. Se você for escalando na sofisticação do golpe, primeiro é nunca acreditar que você vai dar um dinheiro para receber dinheiro, né? Segundo, é sempre checar a fonte oficial daquela informação quando ela é uma demanda. Então, se é uma multa do Detran, checar no Detran, se é uma encomenda dos Correios, checar nos Correios, se é um familiar, ligar para o familiar, principalmente ligação de vídeo, né, que você vê a pessoa e confirma, né? E nos sites, muitas vezes você consegue reconhecer sites seguros através desse símbolo do cadeado. Então, os sites seguros, eles antes na barra de endereços, né, ele tem um cadeado fechado. Essa também é uma medida de identificação. Além de conferir, em caso de pagamento por Pix, qual é o destinatário, né? Ver se ele condiz com aquela compra que você está fazendo, né? Para ver se é um destinatário seguro. E, em caso de dúvida, não pagar, ou, no mínimo, tentar pagar com cartão de crédito, que geralmente é algo que pode ser estornado, a depender de qual foi a compra que você fez. A Polícia Civil do Estado do Ceará destaca que as vítimas de crimes dessa natureza podem registrar um boletim de ocorrência a qualquer hora do dia ou da noite por meio da Delegacia Eletrônica Deletron no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. A Deletron atende todo o estado do Ceará. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais e as denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e o anonimato são garantidos.